acho que a turma hoje desanimou, hein? Fala, Mauri, tá bom? Boa noite, tudo bom? Já viu economia essa semana? Tipo quando você pergunta se rola um descontinho, se o pagamento for à vista. Bora zerar também? Zero unidade do cartão de crédito e muito mais. E aí, patrão? Tá bom? Boa noite, tudo bom? Mestre. Pera aí, deixa eu baixar o som aqui. O que é? O que tá arrumando aí? Estamos aqui se ajeitando aí para colher ensinamentos. Isso é bom. O irmão, o irmão Serginho chegou aí. Tô esperando o Caio. Ah, é? Mas se ele não chegar, vai assim mesmo, vai com força. É que a gente queria, a gente gosta da conversa com ele, porque, vamos dizer assim, como ele é um especialista na psicossomática, né? Ei, Souza, boa Sim, noite, bem. E o processo que a gente trabalha, ele, como é que eu vou te explicar? A psicossomática, ela olha as questões da psique para frente, entende? certo, Ou seja, o conceito da psicossomática é assim: o conflito psíquico provoca o sintoma, certo? certo, Com o passar do tempo, cristaliza numa doença, numa disfunção orgânica, tá? certo, E o Miami que a gente desenvolveu, ele é um passo anterior, porque a pergunta a ser feita era o seguinte: se o conflito psíquico provoca o sintoma e a doença, o que provoca o conflito psíquico? entendi. Tá certo? Então a gente teria que ir a um passo atrás, né? E esse passo atrás, no nosso entendimento, ele está 100% ligado ao nosso instinto. Por quê? Quando a gente vive uma situação, qualquer que seja ela, nós estamos fazendo isso instante a instante, né? Os nossos sentidos estão percebendo sinais do ambiente, certo? Visual, auditivo, o cheiro, né? O paladar, o toque, tá certo? Certo, Então, essa recepção de sinais, quando entra na comunidade biológica, que esse é um conceito que a gente está colocando também. Alice, boa noite, bem-vinda. Elita, né? Já falei. Chegou mais aqui, o irmão Fernando aí também. Ó. Você também é da família. Então, essa comunidade biológica, que é o que a gente chama, né? Que é composta, né? De vírus, bactérias, bacilos, etc, 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 micro seres viventes, né? Que estão lá sobrevivendo dentro do nosso corpo, dentro dessa comunidade, estão comendo, bebendo, fazendo cocô, né? Produzindo substâncias dentro do corpo, né? E o mais importante, que é o que a gente gosta de frisar com os amigos, clientes, de forma geral, as nossas células, que as nossas células também são seres viventes. Do mesmo modo, ou semelhante, ou analogamente a uma bactéria, ou um outro bichinho qualquer, micro bichinho, né? As células também comem, fazem cocô sim, e produzem substâncias nessa biologia dela, tá certo? E elas são alimentadas, né,
o oxigênio que a gente respira, as substâncias que vão no sangue. Então, toda essa comunidade funciona interligada, tá certo? Todos os nossos sistemas do corpo, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema endócrino, né? Todos os nossos sistemas, órgãos e células funcionam em conjunto. Então, quando essa comunidade percebe através dos sinais que chegam pelos sentidos, acontece uma reação do conjunto. O conjunto todo reage de forma a lidar com essa situação, com essa percepção que aconteceu. Está acompanhando a ideia? Sim, sim, sim. Tô. Então, vamos o que causa o conflito psíquico, né? Que seria a resposta que a gente quer colocar aqui. Então, eu saí de casa e vejo uma pessoa armada, por exemplo, carregando uma arma qualquer. É claro que essa comunidade, com essa percepção visual, talvez algum grito, né? Vai se sentir ameaçada. Certo. Opa, tem um perigo aqui. Então, todo um processo bioquímico no corpo acontece para que essa situação me cause o menor dano possível. Certo. Tá certo? Tudo certo. Então, a gente analisando essa situação, a gente coloca 3 possibilidades para resumir, né? É claro que a gente pode destrinchar as coisas, mas a gente, por exemplo, a psicologia, a psiquiatria e a psicanálise, eles colocam 2 reações instintivas: luta ou fuga. É a Tá. base com que eles trabalham. Eu coloco uma terceira, porque a fuga pode ser de 2 maneiras. A fuga, ela pode ser semelhante à luta, né? Só que eu estou fugindo do agressor. Na luta, eu vou bater de frente com o agressor, Confrontar. né? Confrontar. Na fuga, eu vou gastar toda essa bioquímica que vai ser produzida, ela também vai ser de ação, só que fugindo do agressor. É a fuga. Mas a fuga tem um detalhe que que é mais, vamos dizer assim, que a gente conseguiu pescar, né? Que eu chamo de fuga passiva. É quando a agressão é forte demais, eu não tenho saída nenhuma, eu não consigo brigar, porque eu sei que eu estou lascado em termos de força, né? De capacidade para enfrentar essa situação. Então eu não posso lutar e não há espaço. Quando não há espaço para mim fugir, né? Que é para evitar essa agressão, eu vou fazer o quê? Aí que está um detalhe X que a gente acrescenta no processo. Eu vou murchar. Semelhante, por exemplo, como é que é fácil a gente entender isso? Quando eu encosto numa coisa quente ou pontuda, o que eu faço com o braço? Eu tomo um choque, né? Que é na nossa área de eletricidade. Aquilo recolhe, Tirar ligeiro. né? Recolher. Recolher, diminuir a área de ataque, diminuir o alvo para o agressor. Porque para essa comunidade biológica não existe tempo de interpretação. Entende? Tá certo. Ela é Uhum. instantânea, não é racional essa ação. Que eu encosto numa coisa quente e tá me queimando, tá me, né? Vai Não tentar ainda, né? existe. Não existe isso. Ela é automática. Existe um sistema em nós. Ei, Ronelli, boa noite, bem-vinda. Existe um sistema em nós, já escrito, a gente pode dizer assim, no DNA, que já faz essa reação independente de vontade. Tá certo? Certo. Então,
Isso na hora que aconteceu o evento. Então, haveriam essas três possibilidades de reação instintiva. E o que vai pesar nessas? Quais seriam? Qual será a atitude que eu vou tomar caso eu encontre, né? Vamos imaginar essa hipótese que a gente está colocando aí, que eu encontre a pessoa armada na rua. Uma chamada aqui já resolveu. Então, nessas três possibilidades, na hora da ação, elas vão acontecer. Bom, passou a ação, né? Vamos falar assim, que não aconteceu nada. O cara estava armado, mas saiu para lá, então não houve a agressão real. Eu vou embora dali. Mas quando eu chego em casa, olha só como é que é o X da questão, né? Quando eu chego em casa, eu começo a pensar. Falei, gente, eu podia ter me machucado, eu podia ter morrido. A pessoa, vamos dizer que você tivesse acompanhado de alguém afetivamente próximo, e se essa pessoa machucasse o filho que está do lado, ou a companheira, etc, etc. Quer dizer, é aquele processo, vamos colocar aí um outro diferencial que a gente trabalha com o Biame. A questão do pensamento. Igual a gente viu no programa hoje lá, você lembra? Do olho de Horus. É. Seis sentidos. Sentidos. Né? Aí está um X da questão que essas outras ciências ainda não captaram, parece que não perceberam ainda. Como o pensamento é um sentido, eu posso analisar dessa forma, o pensamento também vai me fazer essa comunidade biológica ser acionado. Funcionar como se estivesse recebendo o sinal dos 5 sentidos. Sim. Semelhante, não vou falar que é igual, né? Sim. Mas é semelhante. Então, a tendência é que eu chegando em casa, num lugar, num ambiente seguro, no meu quarto, debaixo do cobertor, com a cabeça no travesseiro, se a minha cabeça começa, são aquelas 3 frases, né? E se? Será que? E tenho que? Né? E se o cara tivesse me atingido? E se tivesse atingido quem estava me acompanhando? Será que eu teria morrido? Será que eu teria ferido? Será que eu ia perder o emprego para aquela entrevista, aquela entrevista de emprego que eu estava indo fazer? Será que eu perderia essa entrevista? Minha vida seria distorcida, né? Aí entra os tenho que. Então eu tenho que sair mais preparado da próxima vez. Eu tenho que comprar uma arma, eu tenho que aprender a usar uma arma, eu tenho que contratar um segurança, eu tenho que passar por outro caminho, e por aí vai. E aí a cabeça começa. Então, certo. aí acontece o conflito psíquico que a psicossomática trabalha. Você está entendendo? Esse estado, que é o que a gente chama de estado ansioso, na hora do evento, vamos racionalizar, na hora do evento é o estado do medo, né? É a emoção do medo, é o estado depressivo. Como eu não posso, eu não sei, eu não tenho defesa nenhuma contra esse predador, então o que eu vou fazer? Igual quando queima, igual quando uma explosão acontece e o olho, a pupila, né?
encolhe Retraia. para não machucar mais, né? Então, naquela situação de medo, que a minha percepção, eu não posso lutar, não posso fugir, então eu vou murchar. Isso é um estado depressivo. Entende? E se eu mantiver esse estado durante o tempo, semana, mês, se essa reação instintiva continuar dentro dessa comunidade biológica, eu vou entrar no que eles chamam de depressão. Depressão. Entende? É o estado da murcha, né? Certo. Então, as glândulas do meu corpo não vão produzir os hormônios adequadamente, porque elas vão trabalhar murchada. Entende? Aí a pessoa fica mais reclusa, fica mais com medo de sair de casa. Quando sai de casa, é uma tendência instintiva, sair escondida, sair com mais roupa, com boné, com óculos escuros, né? Sim. Dando a entender que está mais protegida, porque está mais escondida. Então, passa a não pegar sol. Está entendendo a sequência? Aí vai no médico, tá com, né? Tá desanimado, tá cansando à toa. Por quê que isso acontece? Quais são os sintomas desse estado? Como não está produzindo, funcionando adequadamente, é cansado, cansa por qualquer coisa, desanima. Entende? Vai entrando naquele parafuso. Então é aí que começa. Então houve a reação instintiva, houve o conflito psíquico, e aí começa a ver os sintomas e a doença física. Vai no doutor, vão fazer os exames, é natural, da medicina tradicional é essa, vamos fazer exame. Aí vai lá, ver o que vai dar nos exames. Está faltando isso, faltando aquilo. Né? Vitamina D, né? Aí vai tomar a vitamina D, né? Aí vai tentar fazer repor. Tá certo? Mas não adianta. A causa que ficou lá atrás nesse evento, porque quando aconteceu esse evento? Isso pode acontecer em qualquer idade. Sim. E existe uma tendência de repetir as ações. Você pode observar na natureza, todo bichinho, quando passa no lugar que leva um susto, toda vez que ele passar naquele lugar, a tendência é ele repetir a ação. Sim. Ei, Verônica, boa noite, menina. Então, a pessoa começa na hora de enfrentar modo, como é que fala? Figurado. Enfrentar o patrão, por exemplo. Ou, sei lá, qualquer coisa. Na vida, né? Enfrentar a vida, qualquer situação da vida. Começa a haver uma tendência de repetir o mesmo processo que teve lá atrás. Porque lá atrás ajudou a não resolver, essa murchada ajudou a não ser ferido com mais gravidade. Então existe uma tendência de repetir a mesma ação. A tendência dessa pessoa a enfrentar uma situação de peito aberto, né, com coragem, com determinação, como desafio, ela começa já a enxergar a situação como impossível, eu sou incapaz, eu não tenho condições. Então, a vida começa a entrar em ciclo repetitivo e down, né, que a gente chama, para baixo. Para baixo. Está entendendo? Então, é aí que está a diferenciação entre a psicossomática, apesar de que eles, é claro que eles vão perceber que acontece um evento, né? Só que eles não partem daí, eles vão partindo assim do conflito psíquico, e a gente parte da reação instintiva que aconteceu lá atrás.
Uhum. Essa é a diferença do... Deve ter diferença. Não é diferença, porque até, por exemplo, eu uso muito a psicossomática para ajudar a pessoa, porque às vezes a pessoa não lembra do evento. Também instintivamente como forma de proteção. Sim, bloqueio. É, bloqueia. Bloqueio, faz o bloqueio, né? Ah, mas eu não lembro. É muito comum a pessoa perguntar, né? Porque são 3 perguntas que a gente faz rapidinho, assim, na hora do atendimento. Qual é o sintoma? Quando começou? E o que aconteceu próximo desse começo? Uhum. Você compreende? É a linha de... Então, raramente, às vezes acontece da pessoa falar assim, ah, mas eu não lembro do que aconteceu. Então, aí, pelos sintomas, a gente consegue falar assim, olha, é muito provável que esse evento tenha essa característica. Aí a gente joga uma luzinha, a pessoa, gente, mas não é que aconteceu isso comigo. Então, 99,9% das vezes, a própria pessoa consegue chegar nessa conclusão, nesse entendimento, entendeu? E aí começa o processo de resolver, né? Mexer, porque aí mexe na causa. Mexe Quando a na causa. pessoa, quando a pessoa entende que esse conflito psíquico começou, essa mudança, porque acontece uma mudança de perfil, né? Nos atendimentos, a pessoa às vezes fala assim, eu era uma pessoa alegre, eu era uma pessoa que fazia as coisas, eu tinha disponibilidade, eu tinha disposição, sabe? Eu era criativa. De certo, daí agora eu tô desse jeito, tô murchada, né? Uhum. E eu não sei por que aconteceu isso, entendeu? Então, quando a pessoa começa a entender que existe uma causa real, palpável, que ela pode entender isso, por que está acontecendo isso, então a gente pode começar a mexer com exercícios, com orientações, com conhecimento, com entendimento, para que a pessoa mude novamente esse perfil. Entendeu? Está conseguindo acompanhar ou está meio enrolado? Tô, não, tranquilo. É, a gente vai se encaixando, né? O, o indivíduo É, Amauri se encaixa no perfil, né? E daí você começa a avaliar e o processo como um todo, ele tem fundamentação, né? Porque você estabelece uma relação, né? Principalmente quando a gente se encaixa na situação, né? É mais e fácil na de você verdade, ter o entendimento do processo quando eu mesmo como cliente, então, né, como paciente, me coloco e me vejo na situação. Aí fica muito simples de entender o processo, né? entender A isso. metodologia. É, É o melhor passo, o melhor começo para a cura é esse, sabe? A pessoa, até porque eu não gosto de falar de cura nem de doença, porque sim. isso na verdade são consequências, né? É, O órgão está funcionando dessa forma disfuncional porque existe, veja bem, existe um comando para que isso aconteça, sim. mesmo que esse comando não seja consciente. Ei, Sara, boa noite, bem-vinda, tudo bom? Lindalva também, bem-vinda. DSG Popular, também bem-vindo. Repara, de vez em quando a gente precisa interromper para fazer uma sala para os amigos, né? Então, Mauri, o que acontece é o seguinte: todos nós, todo ser vivente nesse planeta, funciona dessa forma. Se compreende? Sim. Porque é muito comum, às vezes, nos grupos que a gente participa, a pessoa fala assim: ah, mas cada pessoa é uma pessoa. Cada ser reage de uma forma. Claro, né? Nós somos seres totalmente individuais. Sim. Mas o nosso modo de funcionamento é o mesmo.
Isso mesmo. O Criador Entendeu? desenvolveu de forma semelhante a ele, né? Então não pode ser muito diferente um do Porque a outro. Não. nossa, isso, o reino humano, né, que a gente está vivendo nele é seguinte ao reino animal, Sim, né? E tem um princípio lá do Hermes Trismegisto, da correspondência, que os planos são semelhantes, os efeitos são diferentes, porque as vibrações nesses reinos são diferentes, né? diferentes. Por exemplo, nós ganhamos a habilidade de pensar, que o animal até tem, mas é muito, muito restrita, Limitado. É limitado. é muito limitado. Nós ganhamos essa habilidade, mas o nosso funcionamento, esse equipamento que nós temos aqui, é o mesmo. Não tem diferença de DNA do nosso DNA para um chimpanzé. É, É 98% semelhante. sim. E o que não é semelhante é fácil de ver. Né? Se pegar o coração Verdade. de um, o coração do outro, você não vai saber se isso aqui é do chimpanzé, isso aqui é do ser humano. Não tem. É, E tanto é que as indústrias usam os bichinhos para fazer o teste, né, de sim, produtos. Né? Então existe semelhança. Então essa foi uma coisa que a gente aprendeu a fazer. Nós vamos olhar lá, porque lá eu posso olhar. Eu posso pegar zilhões de filmes aí né, na TV, no YouTube, e ver como que os bichinhos vivem. Um grupo de chimpanzés, um grupo de leão. Aí você fala assim, mas nós não somos chimpanzé, não somos leão. Nós não somos isso, mas nós temos características semelhantes. muito próxima. É muito próximo, entendeu? Então eu pego um chimpanzé e coloco a habilidade de pensar nele, nós vamos ter o ser humano. Então, agora vamos assim entrar no assunto do tema de hoje, né? Que a gente iria conversar. Eu queria ver a ideia do Caio a respeito desse funcionamento do ser humano na idade dos 14 aos 21, que nas lives passadas nós falamos do 0 ao 7 e do 7 ao 14, né? E a gente iria falar hoje do 14 aos 21. Eu queria ouvir a opinião dele a respeito desse. Se existe um padrão psicossomático dessa faixa etária, e eu tenho certeza que existe. Só que, como eu não sou especialista na área, então eu queria ouvir a ideia dele e depois dar a nossa, porque aí entrando então no tema, né? O que acontece com o ser humano nessa faixa de idade e o que isso pode apresentar no corpo, né? Quais as características que podem vir a somatizar. Então, eu vou começar colocando assim, que eu não fecho muito a questão da idade. Eu penso, né, na questão instintiva. O que a gente observa nos grupos de animais? O filhote fica 100% sob responsabilidade da mãe até o desmame. Enquanto o filhote está mamando, a responsabilidade é 100% da mãe. Seja leoa, seja chimpanzé, qualquer mamífero, né? Que é o Certo. nosso caso. Nós somos mamíferos, basicamente. Então, com a gente não acontece isso, né? A, vamos dizer assim, o filhote, o neném fica com a mãe lá enquanto está mamando, mas hoje tem processos de desmame muito rápido, né? Então, outro detalhe que a gente fala, né? Nós criamos a nossa selva e nos tornamos predadores e presas uns dos outros. Então, todo esse mecanismo que afeta o ser humano é uma selva fantasiada. Ela não é uma selva real. Compreende? Então, Sim. muito antes,
muito antes de acontecer do 1 aos 7 anos, igual a psicossomática fala, que é normal de haver a somatização na criança, um espelho da mãe, em nós, seres humanos, isso acontece muito mais cedo, porque o desmame é muito mais cedo. Compreende? Então, mais cedo a criança começa a ter os sentidos dela impactado por outras comidas, os banhos, né? Vamos dizer, os banhos quentes que a gente vai tomar, que na selva não existe. Então, todo esse processo que a gente criou a nossa própria caverna, ficar com luz acesa até mais tarde, com barulhos de televisão, com barulhos disso, daquilo, dos vizinhos, etc, etc. Então, todo esse processo começa a amadurecer o filhote humano muito mais cedo do que o ciclo da natureza. Tá certo. Compreende? E, claro, a Mauri aí, a Mauri. A Mauri tá aí no pedaço. Um abraço, Mauri. Prazer em te ver aí. Então, por isso é que eu vejo a questão da psicossomática falar nessas faixas de idade, e elas funcionam, é muito... Às vezes a pessoa pergunta para a gente, meu filho está com esse sintoma assim, assim. Aí a gente pergunta, como é que é a mãe? Qual que é o perfil de comportamento da mãe? É bem taxativo também, sabe? Mas eu analiso também esse outro lado instintivo. Você entende? Então a criança, o filhote humano, começa muito mais cedo a ter influência de outro movimento que existe em volta, né? Na selva, por exemplo, a mãe não deixa outra fêmea pegar o filhote dela. Aqui a primeira coisa que quer fazer é segura aí, me dá uma folga, né? Verdade. Então todo esse processo precisa ser levado em conta, entendeu? E a questão do pensamento, porque como a criança começa a desenvolver o pensamento muito cedo, primeiro, sim, a informação que a mãe fornece, né? Depois a informação, principalmente do pai, né? Porque na selva, como é que é? A mãe, enquanto está mamando, e do pai do grupo familiar, né? A mãe responsável pelo filhote e o pai responsável pelo grupo. Defesa de território, defesa de invasão, etc, etc. Né? Então nós, como seres humanos, que a gente ganhou essa habilidade de pensar, a gente começa a receber, o que eu chamo de ondas de pensamento, mas não são só daquele grupinho, né? Mais abrangente. É mais abrangente, entendeu? Então, quando chega na nossa idade aí, que é seria o tema da live de hoje, dos 14 ao 21, existe um outro processo instintivo que começa a funcionar, que é o desejo, a necessidade básica. A comida sempre né? Sim. A de conquistar o próprio território, certo? E conquistar um parceiro para a sobrevivência da espécie. Uhum. Então é onde o jovem, né, o adolescente, que algumas correntes de pensamento chamam de aborrecente, mas não é sem razão. A gente precisa entender que isso também é instintivo. O jovem primeiro que ele está cheio de crenças. É o que a gente colocou ali na chamada para a live. Da família, da sociedade e da religião.
que é um fator bastante, vou usar o nome certo, perigoso nesse sentido, de formação e de acionar essa questão Uhum. do pensamento no ser humano, sabe? Porque os pensamentos que são colocados na religião, eles são muito perigosos, porque as pessoas a quem o indivíduo respeita, escuta com mais atenção, ou seja, a palavra dessas pessoas tem mais impacto, eles dizem que isso que eles estão ensinando é de Deus, veio de Deus, né? Ou seja, veio do todo, de quem criou tudo isso. Então, quando a pessoa fala assim, ela recebe essa informação, olha, você já nasceu com um pecado. Para você ficar livre desse pecado, você precisa ser batizado. Depois você precisa confessar. E depois você precisa pagar uma penitência para esse pecado ser perdoado. Então, eu estou só usando como exemplo, porque isso é muito forte. O pior fator que a gente encontra na base das doenças chama-se culpa. Uhum. Compreende? Por isso que eu estou indo direto nesse ponto, assim, para os amigos perceberem o quanto que isso é. Eu duvido que uma pessoa que tem uma doença, principalmente essas que eles chamam de síndrome disso, síndrome daquilo, sabe? Tem um monte, né? E cada uma tem um nome, e cada uma é de um órgão, e cada uma não tem cura. O que a gente encontra na base das síndromes? Eu vou usar bem generalizado, porque é assim que a gente percebe com a experiência que a gente tem. Culpa. É a pessoa. Por que a culpa é tão danosa? Por que a culpa machuca tanto? Porque junto com a culpa vem a penitência. Uhum. Você compreende? Então, se a pessoa se sente culpada, já está registrado onde eles chamam, né, de inconsciente ou subconsciente. Eu chamo de instinto. O menino aprendeu de novinho que para ser perdoado do pecado ou do erro, né, porque a gente pode generalizar pecado, erro, falha, é a penitência. O que é penitência? Castigo. Entendi. E como se eu autoculpo, se eu estou me autoculpando, porque essa culpa, o cara lá falou que é Deus que castiga, né? Mas o meu instinto tá me esquentando para me olhar para aquela fulana ali. Se isso para mim, da religião, isso é pecado, eu estou sendo culpado. E por esse pecado eu preciso ser flagelado. Então, se eu auto me culpo, porque essa culpa é invenção de quem falou, ela não existe culpa na natureza. É onde eu falo, você quer aprender as palavras de Deus, olha para a natureza, leia a natureza. Livro vai ter a forma com que aquela pessoa que escreveu entendeu. Mas é dela, é ela que entendeu daquela forma. Uhum. Não existe livro escrito por Deus, não existe. Você compreende? Entendi. Pelo menos na minha concepção, né? Existem livros em que pessoas, seres humanos, escreveram que entenderam que aquele pensamento que ele teve, que aquela forma que ele entendeu foi dada por Deus. Mas é ele que está dizendo isso. É a interpretação da natureza, né? É entendimento, né?
É, entende dessa forma. Eu estou aceitando o que o outro entendeu. É um direito que você tem, que a pessoa tem. Né? Mas isso é real? Então, eu estou chamando a atenção que é para a gente ter cuidado com essas coisas. Né? Então, voltando para o nosso assunto de dores e sofrimentos. O meu órgão está funcionando contrário ao que deveria funcionar. O meu órgão deveria fazer isso assim, assim. Vamos usar um exemplo bastante comum para a gente entender. Meu intestino deveria fazer o quê? Qual é a função do intestino? O bolo, né, que passa pelo estômago, que foi misturado ali, mastigado, com saliva, com ácido, não sei o quê, né? Aquilo vai lá pro... Ei, Mário, tudo bom? Aquilo vai lá para os intestinos, os nossos intestinos. Nos intestinos tem as bactérias lá que acaba de dissolver aquele trem lá, para pegar a energia daquilo. Então, pegou a energia, passou para dentro do corpo, passou para o sangue, virou glicose, passou... E lá vai dar comida para as células do corpo. Então, Rose, boa noite, bem-vinda. Então, por que meu intestino para de fazer isso? Por que eu tenho intestino preso, por exemplo? Compreende? Houve uma ordem. Então, vamos lá, vamos voltar para trás agora. Dando um exemplo de somatização e causa do evento que acionou o instinto lá atrás. Então, meu intestino é preso, não funciona direito. Por que ele é preso? Isso me diz que eu não estou conseguindo deixar fluir as coisas. Certo? Na questão metafísica, simboliza isso. O intestino é para deixar passar. Tirar o que é bom e deixar passar o que não presta. Essa é a função do intestino, em poucas palavras, né? Deixa eu molhar a palavra aqui, que tá... Pedi meu assistente que fornece água hoje. ah, é verdade. Então, vamos lá. Bom, eu estou dando um comando, mesmo que inconsciente, mesmo que não seja pensando em dar esse comando, mas eu estou dando esse comando para que o intestino não funcione, não faça essa função dele. Por que eu estou dando esse comando? Porque eu estou querendo controlar as coisas que acontecem à minha volta. Eu não deixo passar nada. Eu vigio tudo, eu tomo conta de tudo. Ah, isso aqui assim está fora do lugar. Ó, você não fez isso que você devia fazer. Você está entendendo? A pessoa quer, o nome certo é esse. Ela quer controlar. Por que ela quer controlar? Vamos voltar um passo atrás. Por que ela quer controlar? Porque quando sai fora do controle, machuca. Quando que ela teve essa experiência? Lá atrás, quando ela foi pega desprevenida. Então pode ser na segunda infância, na primeira infância, não importa. Por que ela foi pega desprevenida? Porque ela não tinha conhecimento, não tinha experiência, não tinha força. Para se proteger. Então aquele agressor, aquele predador, pegou ela desprevenida. Um abuso, um bullying. Você compreende? São várias possibilidades, né? Na selva que nós criamos, são várias possibilidades. Então, a pessoa pode entrar, no exemplo que a gente citou no comecinho aí, ao encontrar a pessoa armada na rua, né? Eu agora vou ficar super alerta, vou tomar conta de tudo para que não seja pega novamente desprevenida. Sim.
E isso vai me criar. Então, o meu perfil, que era relaxado, vamos usar esse termo, ele passou a ser um perfil controlador. Controlador. Controlador, o, todo o meu sistema de recepção de informações vão passar, antes, vão passar pela minha supervisão. Entendeu? Então, isso vai afetar o intestino e a pessoa começa a ter, por exemplo, prisão de ventre. Aí, como o outro exemplo que a gente citou lá, né? Se ela está tendo prisão de ventre, o sistema digestivo começa a funcionar destrambelhado. Sistema digestivo destrambelhado, o que vai afetar no corpo? Aí pode ir para... Vai explodir no lado que tiver mais fraco. Entendeu? Mas conseguiu fazer esse caminho? A sequência é bem legal, é. Bem isso. É. Então, quando a gente consegue fazer isso com uma pessoa, que ela, vamos dizer, o sintoma nem sempre é um só sintoma, né? Porque quando chega, a pessoa primeiro, quando começa a ter os problemas, ela passa pela medicina tradicional. E a medicina tradicional vai ver, então você toma um laxante. Resolve? Então, a Kátia Rodrigues, né, está perguntando aqui. E por que quando eu fico nervosa, tenho diarreia? Eu vou usar só como exemplo também da questão instintiva. Por causa do medo. Normal, é provável que o seu nervosismo seja medo. Por conta do medo. Você já passou pelo aperto, você já passou pelo susto, algum evento lá atrás na sua vida, né? Te machucou. Então o perfil que você assumiu é o perfil de mais medo. Então o nervoso que você chama, que é o de fuga, você cria, você gera. Boa noite, Vilma. Os hormônios que vão ser produzidos no seu corpo vai ser para você fugir. Você fica nervosa, agitada, o coração dispara, a respiração ofegante. Mas no fundo, você tem medo do que vai acontecer. Porque você talvez não tenha condições de enfrentar tal situação. Então, e por que o medo provoca diarreia? Nós já falamos até em outras lives aqui. Primeiro, o sangue, né? O sangue precisa ir para as partes de ação. Músculo, você correr mais rápido, pular mais alto, bater mais forte, gritar mais forte, né? Então, esvazia. Se você tiver alguma coisa em processo digestório, o sangue some dali, para aquele movimento parar e você ter mais sangue, mais energia para a ação. Então, solta aquilo. Além disso, você vai ficar mais leve, o cheiro, né? O cheiro vai distrair o predador, porque na selva, o que acontece quando quando o animal tem diarreia? O cheiro do animal muda por conta da diarreia. Então, o predador que tem aquela percepção, esse cheiro aqui é da minha presa. O cheiro mudou, vai ter um segundozinho de dúvida ali. Então, o predador em dúvida, a presa tem uma chancezinha de escapar. Compreendeu, Kátia? Qual é a relação? Tanto é, isso é tão verdade que a gente já, se você nunca viu você pode assistir, por exemplo, uma entrevista desses artistas, né, famosos, eles falam, são categóricos em falar, que quando vão entrar no palco, sente aquele frio na barriga. Né? Por que a sensação de frio na barriga? Porque o sangue saiu dali. Entendeu? E se a pessoa tiver mesmo
Se essa emoção for muito forte, ela pode caçar um banheiro, porque vai sujar mesmo, entendeu? Então, Mauri, continuando o nosso assunto ali na faixa dessa idade que a gente está querendo colocar, que o nosso tempinho já está quase acabando, Verdade. nessa, nessa fase de idade, o indivíduo, o ser humano, né, começa a projetar formas de ter a própria comida, né, porque para Sim. sair da independência da família, ter o próprio território físico, real, né? E ter a parceira ou parceiro, né? Para continuar a espécie, porque a espécie. Porque a espécie também é instintiva, né? A gente tem um instinto individual de sobrevivência, mas a espécie também tem instinto de sobrevivência, como um grupo. Então, essa coisa faz a pessoa sair da toca, né? Sair daquele meio de proteção. Então, e aí começa a haver, sobrepondo as informações que veio da mãe, do pai, família, agora começam as informações do grupo, dos colegas, né? Da sociedade, da, da religião, você entendeu? E aí a pessoa começa a fazer os testes dela, né? Vou experimentar fazer isso. E aí começa aquelas coisas. Se ela começa a experimentar, mas com esse perfil murchado, vamos dizer, a chance do experimento dela funcionar errado é muito grande. muito grande. Se o perfil dela for de desafio, porque esse susto lá de trás pode se transformar em desafio, né? Então pode ser que ela pega um balo e sai para a vida. Então pode começar aí o primeiro namoradinho rejeita, né? Então os processos aí começa a ter eventos semelhantes ao que já teve lá na infância. Por exemplo, no caso, quando um dos pais rejeitou o filhote, rejeitou o filho, então ela pode conhecer uma pessoa, um parceiro, e haver uma rejeição desse parceiro. Briga de namorado. Então, essa nova rejeição vai acionar todo aquele medo, todo aquele processo que aconteceu nas primeiras infâncias pode ser acionado novamente, entendeu? E aí vai se transformando a densidade, né, de força com que começa os órgãos do organismo a trabalhar de forma disfuncional, começa a agravar, ser mais agravante. Por exemplo, no caso do intestino que a gente usou de exemplo, pode acontecer o que eles chamam de diverticulite, né? Sim. O negócio é tão grave, o evento foi tão forte e que eu perdi totalmente, eu não consigo deixar isso é totalmente contra a minha crença. Isso não passa de jeito nenhum. Uhum. Aí a somatização pode ser um processo assim, entendeu? E por aí vai. Então, A Rose ali falou que já deixou de controlar muitas coisas, mas ainda está apegada a algumas. Mas então, também, né, uma vida inteira controlando, né? então, então, Rose, ela complementa assim, né? Não quero fazer isso. Quando Sim, vejo, já estou controlando. Por quê que acontece isso? Por quê, Amaury? porque é reflexo lá de trás, né? Na realidade, Porque é é, instintivo.
ainda é instintivo, né? É uma coisa que está lá na história dela, do início de vida, provavelmente, aos 4, 5, Isso. 6, 7 anos, não se sabe quando, né? Ela vai saber. É. Entendeu, Rose? É um processo, porque são muitos anos que a gente, né? Estou falando você, mas é você, sou eu, é o Amaury, é o A Mauri aí, a Mauri, a Mauri. essa tendência de controlar, ela é muito instintiva, entende? Quem que não quer ter sob seu controle Alguma coisa ou alguém. É. a casa, o filhote, o emprego, o trabalho, né? Você já imaginou também que chatice que seria, né? Conseguisse, imagina que você conseguisse controlar tudo, que chatice que seria, entendeu? Mas o importante, Rose, você sabe o que que é? É você observar os seus sintomas. Os seus sintomas vão te dizer se você está... Porque algum controle para um animal pensante, um animal que projeta, um animal que transforma o ambiente, algum controle é natural. Não é? O que a gente não pode fazer é querer controlar tudo e todos, a todo tempo. É. 24 Entendeu? horas por dia, 365 dias no ano, né? Aí não dá. Exatamente. Porque isso vai pesando, né? Vai pesando no corpo, vai... Problemas de coluna, por exemplo, né? Quando as crenças da gente, né? Começam a bloquear os caminhos, E vai sabe? respingando, né, Cacá? Vai respingando nos parceiros, né? Vai respingando. No sócio, no pai, na mãe, no filho, no namorado, no companheiro, na companheira, não É, importa, né? No é. outro, é mais ou menos assim, né? Em si mesmo e também no outro. Por favor, não estou falando de ninguém, estou falando de mim aqui, viu? É um autodepoimento aí. Sim, porque é um grupo, né? Nós somos Sim. sociais. Sim, A Rose está dizendo aqui, é até legal porque confirma, né? Dá um testemunho do que a gente está expondo. Eu ainda sim. tenho o intestino preso. A lombar melhorou. As costas ainda dói. E uma torcicolo que não melhora. Então, Uhum. ô Rose, vou te dar uma ideia assim. O que é o torcicolo? O torcicolo, ele te trava olhar para o lado, É. Pronto, certo? pronto. Ele não te permite olhar para o lado. Pode ser, vamos dizer assim, pode ser para que você não veja determinada coisa, que você já viu, mas não quer ver, então te trava para você não virar para olhar, tá certo? É uma possibilidade. Outra possibilidade, essa região nossa aqui é o gargalo, né? Entre o que a gente pensa e o que a gente faz, tá certo? Então, se existe vamos chamar assim, algo que bloqueia, porque eu penso em fazer, mas eu não posso fazer, não me convém fazer, então pode afetar essa região, tá certo? Tá travando o movimento, né? Eu estou pensando, mas não estou fazendo, entendeu? Agora, para te ajudar, o Rose, no torcicolo, você pode procurar um pontozinho do lado que for o torcicolo, você pode procurar aí nas suas costas, aqui perto da omoplata, ou pede alguém para fazer, que é melhor, né? Vai ponteando, apertando, até você achar o ponto mais dolorido. Quando você encontrar esse ponto muito dolorido, você pede para pressionar ele com toda a força, tá? Normalmente destrava. Ajuda bem mesmo, tá bom? Meus queridos, nossa hora já está
Já deu mais ou menos 1 hora, nossa garganta já está pedindo. A gente ia dividir, né? Porque a gente pede o. Ah, então, Rose. Tá, agora veja bem, todo esse processo que a gente fala, né, de somatização, ele tem um detalhe que é muito importante. E é o único lugar que a gente pode mexer nele. É o único lugar que você pode mexer nele. É a interpretação do evento. Entende? Você pode, você pode pensar isso, você pode não fazer isso, mas a forma, a emoção que você está colocando nesse bloqueio é que está te causando a dor, que está mostrando no seu corpo isso, entendeu? Então você pode fazer isso de forma mais light. Você pode racionalizar um pouco, pensar, por que eu não posso fazer? Você pode se preparar para fazer, colocar um projeto, né? Entendeu? E ir fazendo aos pouquinhos. Se você não pode fazer tudo de uma vez, vai fazendo aos pouquinhos. Vai se preparando, vai exercitando, né? Tá bom? Agradeço a todos pela presença, pela contribuição. Parceira Mauri aí, amanhã nós estamos juntos de novo. Estamos Né? sempre juntos. Estamos Estamos sempre sempre juntos. juntos. Tá bom? Muito obrigado a Um todos. abraço, boa noite, bom Se descanso. tiver, se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, coloca no comentário da live depois, que ela fica gravadinha lá. Depois a gente passa para o canal do YouTube também. Se precisar de atendimento personalizado, nos procure aí nos nossos canais, tá bom? Oi, Laura. Rapaz, o Laura chegou, mas já está na hora de ir embora, Laura. Muito obrigado a todos, tá bom? Até semana que vem, Gratidão. se Deus quiser. Até amanhã. Mauro, um Bom abração para descanso. você. Saudade, viu? Boa noite. Obrigado, Rose. Mauri, boa noite, então. Em pé. Boa noite. Bom descanso. Amém.